Tradutor, Otaquinho. Depois de esperar alguns minutos, era a vez de Solta e os demais receberem o uniforme. Um professor os atendeu e eles receberam o uniforme sem nenhum problema. Solta, Brian, Alice e o resto dos alunos do curso de mago receberam seus uniformes e rapidamente os vestiram. Solta mudou para uma manga longa branca e em cima dela estava um casaco azul escuro com forros acompanhados com uma gravata xadrez azul. Na parte inferior do corpo estava uma calça azul escura com sapatos pretos. Ele também estava vestindo um pequeno manto azul escuro com um símbolo de varinha na parte esquerda do peito, significando que ele era um estudante de mago. Todos esses eram equipamentos de grau amarelo. Solta sorriu e achou que ficava bem nele. Ele saiu do vestiário e descobriu que Alice já tinha vestido o uniforme. O uniforme das meninas era igual ao dos meninos, exceto pela minissaia. Já acabei achando que as meninas demoram mais para trocar de roupa do que os meninos. Solta iniciou uma conversa com ela. Não me coloque junto com outras garotas porque eu sou diferente delas. Alice olhou para ele e disse em um tom frio. Bem, fique à vontade se você realmente pensa assim. Solta encolheu os ombros e apoiou as costas na parede. Ele viu que Alice começou a se afastar. Ele abriu a boca e perguntou, Ei, onde você está indo? Para a aula. Alice deu a ele uma resposta simples. Devíamos ir junto com o resto, disse Solta. Ele sentia que essa garota não era do tipo falante. Parece que ela não se sentia confortável falando com outras pessoas. Falando com outras pessoas? Ele era um mestre nisso e, se fosse para dizer, todos os jogadores eram mestres. Sempre falando com os NPC e perguntando se eles precisavam de ajuda apenas para conseguir uma missão. Isso é o que todos os jogadores do fizeram. Alguém teria sorte se a pessoa que eles perguntassem fosse um NPC com um passado profundo. Dessa forma, eles teriam uma missão de alta dificuldade com recompensas valiosas. 10.000 jogadores foram o suficiente para realizar todas as missões em uma única cidade tão grande como esta. Os jogadores vagavam pela cidade perguntando a todas as pessoas que encontravam se poderiam ajudar. Agora que Solta pensou sobre isso, ele sentiu que a atitude deles era extremamente estranha da perspectiva de um NPC. Ajudar os outros sem sequer pedir uma recompensa e completar essas missões com risco de suas vidas. Não é que os jogadores não recebiam uma recompensa. Foi o sistema que os recompensou, assim como aconteceu na aldeia Bulmar. O chefe da vila pensou que ele estava fazendo isso apenas para ajudá-los, não por nenhuma recompensa, mas ele não sabia que Solta receberia uma experiência, pontos de habilidade e pontos de atributos livre por completar tal missão. Ele não podia deixar de sorrir ao pensar sobre essas coisas. Alice franziu a testa quando viu Solta sorrindo. Ele deve estar pensando em coisas estranhas. Ela pensou. Então, a porta se abriu e Brian e o resto dos alunos do curso de mago saíram da sala. Eles viram que Alice e Solta os esperavam do lado de fora da sala. Desculpem pela espera. Brian sorriu ironicamente quando viu os dois esperando por eles. Não se preocupe com isso, Solta sorriu. Vamos para a aula. Brian disse com um toque de excitação em sua voz. Ele estava ansioso para aprender algo novo neste instituto. Ele então tirou um papel do bolso. Este foi o mapa do Instituto Ladros que ele desenhou. Ok, eu descobri, apenas sigam-me rapazes. Brian disse em voz alta. Ele começou a levar todos na direção da classe. Que homem simples, Solta disse rindo. Ele então seguiu Brian enquanto colocava as duas mãos dentro do bolso. HMPH. Que idiota! Embora Alice tenha dito essas palavras, ela ainda seguiu atrás deles. Solta apenas riu de suas palavras. Eles deixaram suas roupas antes no vestiário. Cada aluno aqui tinha seu próprio armário e dentro dele estavam as coisas que a escola deu a eles. Cadernos, livros e canetas. Tudo isso era fornecido pela escola e estava incluído na mensalidade. Além disso, eles não receberam apenas um único par de uniforme. Todos eles receberam 6 uniformes. Após alguns minutos, o grupo chegou na frente da sala de aula. Eles puderam ver que havia alunos dentro da classe.
Brian deu um passo à frente e bateu na porta sem hesitar. Knock! Knock! Depois de alguns momentos, um homem de meia-idade abriu a porta e olhou para eles. Ele tinha um cabelo loiro curto e pupilas amarelas. Sua constituição era mediana, mas ele era mais alto que Souta e o resto do grupo. Ele estava vestindo uma camisa preta e calça preta com 6 bolsos. Em cima de sua camisa estava um manto azul escuro com um símbolo de varinha nas costas. Souta lembrou que esse homem se chamava Bargan e também foi ele quem os atendeu depois que passaram no exame. Ele sentia que Bargan era bastante familiar para ele. Embora todos vocês me conheçam, eu vou me apresentar mais uma vez, disse Bargan enquanto olhava para o rosto deles um por um. Sou Bargan, professor do curso de mago e seu professor de agora em diante. Sim, obrigado, professor Bargan. Brian disse em voz alta. Ele não nos disse seu sobrenome. Souta pensou. Ele realmente sentia que Bargan era familiar para ele. Venham, vou apresentar todos vocês aos outros alunos da classe 1B, Bargan disse a eles com um sorriso e moveu seu corpo para o lado para que todos pudessem entrar na classe. Ok, obrigado, professor. Brian disse e entrou diretamente na classe sem hesitação. Ele estava muito animado agora. Haha, que cara entusiasmado temos aqui. Bargan riu. Souta, Alice e o resto entraram na classe depois de Brian. Começando com Brian, eles se apresentaram um por um na frente da classe. Eu sou Brian da Gruel, um humano e espero poder aprender coisas novas aqui e me dar bem com todos. Eu sou Souta, um Halfling, Alice. Os alunos dentro da classe não ficaram surpresos com a chegada de novos alunos. 4 exames de admissão seriam realizados a cada mês no instituto. Os novos alunos seriam divididos em classe 1A e classe 1I. E essa foi a hora da turma 1B receber novos alunos. O próximo lote de novos alunos iria para a classe 1C. Era um ciclo repetido. Souta, Brian, Alice e o resto dos novos alunos sentaram-se nas cadeiras vagas. Bargan começou a falar depois que todos se acomodaram. Ele começou a falar sobre a introdução e todas as aulas que ministrariam este ano. Além disso, o que eles devem esperar da aula. Ele também explicou o sistema de notas do instituto. Souta ouviu cada palavra que saiu de Bargan. Ele estava bastante interessado em aprender a estrutura dos feitiços. Ele anotou algumas informações importantes em seu caderno. Estou muito animado para aprender tudo isso, disse Brian ansiosamente. Souta sorriu com suas palavras. Brian estava sentado à sua direita, enquanto Alice, à sua esquerda. Ele estava entre os dois e o resto dos novos alunos estava ao lado de Brian. Parece que eles se tornaram próximos de Brian facilmente. Bem, com a personalidade de Brian, ele não tinha dúvidas de que Brian poderia se dar bem com todos na classe em apenas uma semana. No final da discussão, Souta finalmente lembrou quem era Bargan. Bargan Evifield, o mestre do fogo da Guerra de Melosa. 20 anos atrás, quando o país de Melosa estava tentando expandir seu território, Bargan tornou-se famoso ao empurrar sozinho o exército de Melosa na parte ocidental do reino de Ebrei. Ele foi chamado de Mestre do Fogo por causa de sua magia de atributo de fogo incrivelmente poderosa. E na segunda versão do jogo, ele defendeu a cidade de Ladros dos Demônios junto com o presidente do instituto e o senhor da cidade. Eu aprenderia mais com esse tipo de professor. Souta sorriu ao pensar nisso. Seria ótimo se Bargan o ensinasse pessoalmente. Assim ele aprenderia mais sobre magia. Alice percebeu que ele estava sorrindo mais uma vez. Ela realmente não sabia se ele sempre estava sorrindo ou estava sorrindo maliciosamente. Quem sabe em que tipo de coisas ele estava pensando. Oh! Finalmente! Acabou! Alguns dos alunos foram até Souta e os demais e fizeram várias perguntas. Brian e os 2 novos alunos foram os que responderam a maioria das perguntas. Alguns dos alunos perguntaram a Alice, mas ela os ignorou. Souta esticou o corpo e se afastou da multidão. Eu deveria comprar algumas frutas para Yuko. Combo 18,60.